Então vamos lá, pessoal. Ah, Bom dia mais uma vez para todos. Espero que estejam bem. Estamos acabando o semestre, né? Beleza. Ah, a aula de hoje, então, ela vai dar uma guinada, né? A gente vai mudar um pouquinho o tema, mas a gente não vai sair da lógica temporal, né? Porque a gente está vendo a história do Brasil e é muito complicado a gente falar principalmente quanto mais próximo, né, da atualidade, é muito complicado a gente falar da história do Brasil deslocado da história mundial. Sempre foi, né? O Brasil não é um planeta à parte, né? Então ele sofre as consequências. A gente observa uma coisa muito interessante, né? Você observa que as coisas elas acontecem meio que em bloco, né? Talvez um dos melhores exemplos disso, por exemplo, é a independência. Veja que a independência do Brasil não aconteceu isolada, né? Na mesma época, numa faixa aí de 20 anos, nós tivemos aí praticamente todas as independências aqui da América, né? Então, uma coisa influencia a outra, as ideias chegam, as ideias saem, enfim, e aí acaba havendo as grandes rupturas históricas, né? Que a gente acaba aí selecionando para estudar. Então, até aqui, nós estávamos vendo a Era Vargas, né? E estávamos vendo a última fase, que foi a ditadura do Vargas, né, de 37 a 45, chamado Estado Novo. Né? Então, eu havia comentado com vocês sobre o contexto da época. Né? Então, o Getúlio Vargas governa com poderes totais, né, no Brasil. Ele refaz a Constituição. Então, nós tínhamos, até então, a, uma Constituição que foi feita lá em 1824, vamos lá para a gente não perder a conta, eu sempre me perco. 1824 foi feita a primeira, aí em 1891, com a proclamação da República, foi feita a segunda Constituição do Brasil. Aí nós tivemos a Constituição de 1932, tá? Que é a Constituição 34, melhor dizendo, que vem em função da Revolução de 32, né, a terceira Constituição, e eu comentei com vocês que essa Constituição de 34, né, que foi feita no governo do Vargas, que dá início ao governo constitucional dele, essa Constituição, ela tinha um caráter, assim, bastante moderno para a época, né, ela tinha como prerrogativa, né, menor poder do executivo, uma coisa que para a época estava acontecendo tudo ao contrário, né? O executivo estava com poderes inflados, né, tudo mais, e essa Constituição durou pouquíssimo tempo, né, de 34, em 37 o Getúlio Vargas dá o golpe nele mesmo, né, e aí a gente tem o Estado Novo e ele manda criar uma nova Constituição, a Constituição de 1977, que ela recebe um apelido, quase todas as nossas Constituições têm apelido, tá? A primeira lá era da mandioca, né? Essa vai receber o apelido de Apolaca, tá? Há diferentes versões para esse apelido, né? Uma delas é de que não, e isso é fato, né? Essa Constituição ela foi inspirada na Constituição polonesa, que por sua vez era inspirada no fascismo e no nazismo, né? Extremamente centralizadora, totalizadora ali, né? Nos poderes do poder executivo do Getúlio Vargas, né? Então ela era chamada de Apolaca. Contraditoriamente ou não, existia uma piadinha, um bullying na época, né, que fazia referência às polacas, né, como prostitutas, tá? Então, inclusive eram alvo, as polonesas, né, eram alvo realmente desse tipo de assédio, esse tipo de xingamento, né, que existia na época, e porque também, de fato, né, vieram para o Brasil ali pela década de 20, 30, mais ou menos essa época aí que acontece isso tudo, vinham mulheres que eram contrabandeadas, né, do leste europeu, mas especialmente da Polônia, e elas vinham enganadas para se prostituírem aqui no Brasil. Tá? Um dia, quem sabe, eu quero fazer uma vídeo aula sobre essa questão da prostituição no Brasil, né, porque é muito interessante e é muito importante a gente entender essa lógica, né, porque o Brasil, vocês vão ver aí, principalmente vai chegando agora esse período que a gente vai estudar, é muito moralizador, né, em prol dos bons costumes, coisa e tal, mas por debaixo dos panos, né, se promovia muitas coisas relacionadas a essas questões, né, de prostituição, tudo mais. O jogo nessa época ele era permitido, então acabavam os jogos de azar, né,
tipo cassino, essas coisas, então acabavam se misturando essas coisas, tá? Mas enfim, estou falando tudo isso para dizer que o apelido da Constituição de 87 era polaca porque era baseada, então, na Constituição polonesa, que era extremamente fascista, tá? Então, em meio a isso tudo, né, nós temos aí um governo ditatorial do Vargas, né, para muitos historiadores, a ditadura do Vargas foi infinitamente pior do que a ditadura implantada em 64, né? Nós estamos mais distantes no tempo, né, em relação a isso, mas rolou muita tortura, muita morte. A Constituição de 87, ela tinha pena de morte, né? Ela dava pena de morte para crimes políticos, né? Ou seja, se ia contra o governo, você podia morrer, né? O governo tinha autorização para matar. Então, muito complicado esse período, né? Obviamente, né, o Getúlio Vargas vai garantir a simpatia de uma grande parcela da população, né, por conta de algumas medidas que eram extremamente populistas, né, a criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho, todo esse discurso em prol do trabalho, né, contra a vagabundagem, coisa e tal. Então trazia uma visão moralizadora, né? Mas foi um período que houve também muita corrupção, foi um período que houve muitos desmandos, o autoritarismo por si só, né, fala, né, quando você não dá liberdade de pensamento. O Matheus colocou aqui, não era legal, né? Não era legalizado, né? Então, mas acontecia, né? Mas por isso que os militares tentavam. Estou respondendo aqui o Matheus, né? Estou falando, parece um retardado, né? O Matheus perguntou aqui sobre 64, né? Que parece uma pena de morte no fundo, exatamente, parece, mas é que havia todo o encobertamento, né, das coisas. Uma discussão, né, que existe até hoje, né, porque nos parece, vocês bem menos, né, porque vocês são filhos de quem estava no final do período militar, ou nem pegou o período militar, né? Eu sou filho de quem viveu esse período, né? Eu nasci em 76, né? Então ainda tinha 8 anos de ditadura militar, obviamente que eu não faço ideia, né? Não vivi naquele contexto, não sabia do que estava acontecendo, né? Mas a gente tem uma percepção um pouco diferenciada, né? E nós temos uma tendência em romantizar o passado, né? Então muita gente fala, mas no período da ditadura era muito bom, pelo menos não tinha tanto crime como tem hoje. Bom, são coisas bem óbvias, né? Primeiro, nós tínhamos uma população infinitamente menor, né? Infinitamente menor não, mas menor. Você tem um controle maior da população, ponto. Outra situação, a imprensa, isso eu estou falando para 64, isso se aplica para Vargas também, tá? A imprensa era totalmente controlada, né? Então, não era tudo que a imprensa podia noticiar, né? No caso do Vargas, tinha o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia essa fiscalização, essa censura. Então, qualquer coisa que fosse denegrir, né, fosse mostrar que, tá violento o negócio, o bicho tá pegando, né, era censurado, né? Notícias, não era só questões políticas que eram cerceadas, né? Não era só opinião, mas fatos reais também eram encobertos, né? Então, a corrupção que havia na época, né, ela era encoberta também. Nós tivemos inúmeros casos de corrupção na época do Vargas, na época da ditadura militar, né, mas a imprensa não podia noticiar essas coisas. A grande maioria, Matheus, o Matheus está perguntando, né, sobre a anistia, né, o perdão político. A grande maioria dos políticos que estiveram ali com o Vargas, eles permaneceram, né, no poder, e principalmente na onda ali, ou digamos assim, no rabo do Getúlio Vargas, né? Então se fez 2 grandes partidos no Brasil, né? Então ser getulista era uma coisa que era aclamado, né? Então esses políticos, eles, além de serem anistiados, né, no sentido de muitos nem terem sido condenados a nada, eles ainda saíram com uma popularidade altíssima, né? Alguns para o bem, alguns nós tínhamos propostas políticas muito sérias, muito importantes, principalmente na fase democrática do Vargas, né? Não dessa época aí da ditadura, né? Mas na fase democrática saiu muita gente boa, assim, muitas ideias boas, né? Eu citaria aqui, né, o Leonel Brizola, né, que é um getulista, né, que sai do partido do PTB, né, e acaba tendo
relevância nacional muito grande, muito importante. Tá? Isso tudo, gente, está acontecendo num contexto, né, de final de Segunda Guerra Mundial e início de um processo de Guerra Fria. Tá? Então, nós entramos aqui num período, né, que é o período da Guerra Fria. Esse período, do final do final da Segunda Guerra Mundial até o período da queda da União Soviética, de 45 a 1991, a gente vai ter uma efervescência política muito intensa. Então, esse debate, né, do capitalismo versus o comunismo, né, ele vai extrapolar as esferas públicas, a esfera política, econômica, a esfera cultural, né, de uma maneira muito significativa. Né? Isso respinga aqui no Brasil, com certeza. Né? Então, todas as nuances políticas que nós vamos ter nesse período, elas, de uma certa forma, elas refletem o que está acontecendo no âmbito mundial, nesse âmbito, né, de um mundo bipolarizado. Né? Então, a Guerra Fria, ela começa já ali na ocupação da Alemanha. Né? Então, quando os exércitos vermelhos, né, o exército da União Soviética invade Berlim, né, e que acontece lá, se descobre que o Hitler havia se suicidado, tudo mais, já estava havendo uma corrida. Né, já estava havendo uma corrida entre capitalistas e comunistas, né, para ocupar, para ter a proeminência, né, e ter ali ganhar a ideia de que foi ele que venceu a guerra. Né? Até hoje, alguns filmes norte-americanos, eles mostram como se eles tivessem lá chego em Berlim primeiro, né? Como se eles tivessem vencido a Segunda Guerra. Não há dúvidas que a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial é fundamental, né, para a vitória dos aliados. Né? Mas não dá para negar a importância do Exército Vermelho, né, e a eficiência do exército do Stalin nesse processo. Então começa aí uma disputa, né, que leva esse nome de Guerra Fria, né, porque diretamente as duas grandes potências nunca entraram, né, em um conflito direto, mas houveram vários conflitos nesse período, né, talvez o mais famoso deles, a Guerra do Vietnã, né, que é um reflexo, né, do que estava acontecendo no mundo, e era Estados Unidos e União Soviética lutando por trás de outras nações. Caso do Vietnã, caso da Coreia, né? Inúmeras guerras e guerrilhas que aconteceram na África nesse período, né? A própria implantação de ditaduras na América, né? Aqui na América do Sul, né? Ou do Brasil, por exemplo, é um reflexo da Guerra Fria. Né? A queda do Getúlio Vargas, né, em 54, que vai culminar com o suicídio do Vargas, é um reflexo da Guerra Fria. Né? Então, vejam, que compreender aí esse processo aí é fundamental para a gente entender o que está acontecendo na nossa própria história. Né? As bombas atômicas, né, Hiroshima e Nagasaki, elas são um reflexo dessa guerra. É Estados Unidos querendo dizer, olha, tudo bem, vocês chegaram lá em Berlim primeiro, mas olha o que a gente tem aqui. Né? Foi uma demonstração de força. Né? O Japão já havia se rendido, né? O Japão já não era mais nada, né? Quando chega o agosto, né, estamos se aproximando aí, 6 e 8 de agosto de 45, e os Estados Unidos lançam essas bombas atômicas como uma demonstração de força. Né? Alguns anos mais tarde, a União Soviética também vai fazer seus testes nucleares, e aí vai gerar toda aquela tensão. Opa, né? A história do mundo pode mudar, né? Ou melhor, o mundo pode acabar através do apertar de um botão. Né? E isso vai mudar a cabeça das pessoas. Né? Porque, como eu falei para vocês, tem impacto político, tem impacto cultural, tem impacto econômico, tá? Mas talvez o maior impacto seja o impacto na mentalidade das pessoas. Não é à toa que nos anos 50 nasce o quê? Nasce o rock and roll. Né? O que é o rock? O que é a música rock? Era uma música subversiva. Né? Qual era o lema da juventude daquela época? Viva pouco, mais intensamente. Todo mundo estava naquela expectativa. Qualquer hora, o maluco lá vai apertar um botão, o outro vai apertar do outro lado, e esse mundo vai acabar. Né? Então, a gente vai viver pouco. Né? Então, se vivia naquela expectativa de que, qualquer momento, uma catástrofe nuclear iria atingir o planeta e acabar a vida. Então, vamos nessa, vamos curtir a vida. Né? Então, isso tudo foi embalado,
né, a música rebelde, né, que era o rock, as drogas, né, sempre se consumiu droga na história da humanidade, tá? Desde a pré-história até hoje, tá? Caso vocês não saibam, até hoje. Mas nessa época isso daí ganhou uma relevância muito grande, né? Porque a própria população se autorregula, né? As pessoas se controlam, né? Mas nessa época, eu vou morrer amanhã mesmo, então eu quero mais aproveitar ao máximo, né? A questão do sexo, da sexualidade. Por que nos anos 60 essa coisa, essa efervescência, né? A revolução sexual, né? Em todos os âmbitos. As pessoas queriam mais era sair se pegando mesmo, né? Não queriam saber, não importa, é um tronco de árvore, pode ser, eu amo ele para sempre, né? Enfim, uma loucura que foi os anos 50 e os anos 60. Isso se refletiu na arte, isso se refletiu, né, em livros, em filmes, né? E a tecnologia avançando, né, por conta disso também, e vai mudando a nossa vida. Então, esse mundo bipolar que a gente está vivenciando nessa fase, né, de 45 a 91, né, também vai passar por uma série de mudanças, né, e politicamente esses países vão se posicionar, né, talvez a doutrina Truman, né, aqui em 1947, né, que declara efetivamente uma política, né, de contenção do socialismo, né? Então o presidente Truman, né, que foi o presidente que finalizou a guerra Segunda Guerra Mundial, né, ele declara um projeto, né, de contenção do avanço do socialismo, né? Então é um investimento milionário, né, que é colocado no mundo inteiro para barrar esse avanço. Esse investimento ele vai se refletir, né, em investimento para alguns países, como o próprio Japão, né? Então, por exemplo, por que o Japão se transformou nessa potência que é hoje, né? Mesmo tendo sido destruído após a Segunda Guerra Mundial? Investimento americano. A Alemanha, que na época, depois, na década de 60, vai se dividir, a Alemanha Ocidental e Oriental, né? Esses países que venceram a guerra da década de 60, não, já em 40 se divide, né? Mas esses países, a União Soviética, a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, vão dividir a Alemanha entre si. Mas basicamente ela vai ser dividida em dois blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista, né? Então vai haver um investimento gigantesco na Alemanha Ocidental, capitalista, até mesmo, para a gente poder ter ali um reflexo. A Alemanha se transformou numa vitrine do mundo. E também os países periféricos também vão sofrer, né, as consequências dessa guerra, né? Então vai ser caracterizado, né, um mundo dividido em três esferas, né? O que foi chamado de primeiro mundo, os países capitalistas. Adivinhe quem é que deu esses nomes, né? Foram eles se chamaram, nós somos o primeiro mundo, né? O segundo mundo são os socialistas, né? E o terceiro mundo é essa cambada de pobre que está aí para baixo, né, do hemisfério, no hemisfério sul. E são países subdesenvolvidos, países que estão morrendo de fome, e a gente só não pode perder eles, né, para o comunismo. Né? Então, essa expressão, né, primeiro, segundo, terceiro mundo, ela é fruto dessa Guerra Fria. Por isso que hoje não se usa mais, né, a expressão país de terceiro mundo, coisa e tal. Vocês já devem ter visto isso em geografia, né? Mas ela é fruto aí desse pensamento da Guerra Fria.